Pessoal, vamos começar. Eu quero fazer um apanhado geral em cima das perguntas, tá? Que foram colocadas para vocês. Mas claro que vocês precisam ver todo o conteúdo que foi ministrado, beleza? Então, a primeira pergunta feita lá foi a capacidade de entender, né, que uma conduta é ilícita e de se adequar conforme tal conduta é denominada ilicitude, imputabilidade, culpabilidade, tipicidade ou responsabilidade. Essa foi a primeira pergunta. Então, a gente está falando sobre o nosso conteúdo de imputabilidade. Como nós vimos, né, o direito penal ele vai classificar a imputabilidade em 3 aspectos, tá? Ela vai caracterizar em 3 tipos, vamos dizer assim, 3 categorias: imputabilidade, semi-imputável e inimputável. O sujeito imputável é aquele sujeito que ele compreende a atitude ilícita do seu comportamento. Conforme o processo penal, o Código Penal, todo sujeito que tem discernimento, compreensão sobre os acontecimentos, os seus atos, ele é considerado imputável. Isso quer dizer o quê? Um sujeito imputável, ele tem compreensão sobre... ele tem capacidade cognitiva, não é? Ele tem a capacidade cognitiva, ou seja, ele consegue compreender o seu ato, ele consegue compreender a consequência do seu ato e ele sabe qual vai ser o desfecho daquilo ali. Então, ele tem uma capacidade mental. E ele se determina, ele autodetermina-se. O que é isso? Ele consegue controlar os seus impulsos. O sujeito que é imputável, ele tem uma compreensão tanto do que está acontecendo quanto o que vai acontecer. Já o semi-imputável é um sujeito que ele tem a capacidade, né, de compreender, só que muitas das vezes ele não se determina. Ele não se determina no seu comportamento. Por exemplo, como eu usei, um sujeito que é cleptomaníaco. Ele percebe que furtar, roubar é errado, mas ele não consegue se controlar. Ok? Esse é o sujeito semi-imputável. Já o inimputável é aquele sujeito que ele não tem uma compreensão sobre o seu comportamento, sobre os seus atos. É um sujeito que ele não tem nenhum tipo de compreensão do comportamento, ele não tem compreensão sobre a realidade e ele não tem uma compreensão sobre o que é consequência daquele ato. Quem hoje se enquadra em pessoas inimputáveis? Pessoas com transtornos mentais, com transtornos de desenvolvimento mental, cognitivo, né? Por exemplo, psicótico, certo? Ele se enquadra bipolar e entre outros transtornos que a gente viu. Por exemplo, alguns histriônicos. Qual é a característica do transtorno histriônico mesmo? Quem lembra? Histriônico. É que eles... Pessoal, eles têm uma emoção excessiva e eles vivem sempre na busca da seu centro das atenções e caso eles não ocupem esse lugar, eles se sentem desvalorizados e eles podem também buscar chamar essa atenção de uma forma sedutora, mesmo que em determinados contextos esse comportamento seja taxado como inapropriado. Exatamente, muito bem. Então, professor, é parecido com o narcisismo, né, professor?
A Ana Cole pediu para avisar que... Ele tem um aspecto parecido, né? Olha só, o narcisista, ele busca ser o centro das atenções e ele anula o outro. Ele não tem uma necessidade, uma capacidade de reconhecer o sentimento do outro. O histriônico não, ele reconhece, só que ele quer que aquela pessoa perceba ele, né? Ela tem uma questão de sedução, um poder, um reconhecimento do seu ego, diferente do narcísico. O narcísico, ele não tem, ele destaca ser superior, ser poderoso, manipulador, mas ele tem uma baixa autoestima, né? Ele se sente inferior. E para que é um mecanismo de defesa que nós vimos, lembra? De compensação, ele tenta compensar. Eu tenho uma baixa autoestima, eu tento ser poderoso, eu tento ser o mais inteligente, e ele busca sempre estar acima dos outros, tá? O histriônico não, o histriônico ele só quer aparecer, ele quer estar à frente, não quer anular o outro, mas ele quer sempre ser o centro das atenções. A Shaila está sem internet para participar da aula e a Ana Cole está com dificuldade de acesso também. Eu estou gravando a nossa Tá bom. revisão, tá? Show. Então, pessoal, essas pessoas podem ser consideradas inimputáveis. A inimputabilidade, ela pode se dar, como eu falei, né? Imputável, semi-imputável e inimputável. No texto que eu enviei para vocês, ele vai dar lá o descrito como total, ou seja, o sujeito que tem a capacidade total, capacidade cognitiva e de se perceber-se, então ele é considerado totalmente responsável pelos seus comportamentos, tá? Tem o parcial, que é o semi-imputável, e tem o zero, né? O que não tem nenhuma capacidade, o que não tem nenhuma, que é o inimputável. Ele não consegue se perceber, ele não consegue ter uma capacidade mental. Beleza? Ok? Professor, Oi. Já que o senhor está falando sobre essa questão aí da imputabilidade, da semi-imputabilidade, eu sei que tem até uma questão que fala sobre essa questão dos sistemas, que eu fiquei com um pouco de dúvida do sistema biológico, psicológico e biopsicológico, entendeu? Tá. O sistema psicológico... Vamos começar pelo biológico. O biológico, naquele período, eles consideravam apenas as causas e não os efeitos. O que ele quer dizer com isso? Eu vou exemplificar cada um. O biológico, ele olhava não para um adoecimento mental. Não, fulano não tem um adoecimento psíquico, porque não é comprovado biologicamente. Então, se não há uma causa biológica naquele período, não era considerado um fator de inimputabilidade. Só era considerado inimputável o sujeito que apresentava disfunções totalmente, né, assim dito, fisiológico, neurológico. Então, eu faria um teste, por exemplo, eu faria exames e daria ali, né, números biologicamente de um transtorno ou de algo parecido, que me deixaria fora da responsabilidade, né, em Só si. se ele apresentasse uma malformação, né, professor? Uma malformação biológica, hereditária, genética, aí ele era considerado inimputável. Só que aí surge aquela visão psicológica, que fala assim, não é só isso, não é uma questão só biológica, existe uma questão psíquica. Há um adoecimento mental, há um adoecimento cognitivo também. Por exemplo, pessoas que têm TDAH tendem a desenvolver o uso abusivo de algumas substâncias, né? Pessoas que têm outros transtornos que não são biológicos, mas que podem se enquadrar na inimputabilidade. Exemplo, aquele caso que vocês viram, que o rapaz é considerado bipolar. Então, começa a se dar valor aos fatores psicológicos, aos fatores da vida psíquica do sujeito. Só que aí surge o terceiro,
E o terceiro é a visão mais atual. Porque enquanto havia o primeiro e o segundo, eles tentavam separar, dividir essas visões. E aí eles dizem o seguinte, não, há uma questão biopsicológica, tanto biológica quanto psicológica. Nós não podemos desconsiderar os outros. E aí é onde ele vai ter essa visão também social, das relações, que o sujeito vai entrar em um processo de adoecimento e ele pode ser considerado inimputável. Tá? Tá Entendeu? bom, compreendi. Compreendi agora. É porque eu estava pensando que era tipo de forma separada, mas aí depois eu vi que no Brasil é feito no sistema biopsicológico, né? Isso, nessa relação entre a causa e o efeito, né? Exatamente. Anteriormente, Ah, tá. Entendi. É porque eu achava que isso ainda existia, assim, tipo. Não, hoje que não era. mais. Ah, tá. Que era só numa esfera que a pessoa era, né? Isso Julgada. mesmo. Obrigada, Detalhe. professor. Vamos agora um ponto importante. Pessoal, questões emocionais impulsivas não se caracteriza inimputável, tá? O sujeito que age por um processo emocional não pode ser considerado inimputável, tá bom? Lembre-se disso. Uma questão emocional, ele agiu pelos impulsos e pelo reconhecimento. Então, daquele, por exemplo, o sujeito que teve uma briga em um bar e ele ficou com muita raiva e foi lá e assassinou o outro, um homicídio. Ele vai ser responsabilizado, porque ele agiu por um impulso emocional, tá E bom? a emoção ela vem do biológico, né? Biológico, e tem uma questão também psíquica, né? Porque Isso. depende muito como você desenvolveu essa questão. Porque, por exemplo, o temperamento ele é considerado genético. Beleza, biológico. Mas os fatores que levam a esse pensamento e desenvolvimento desse temperamento, né? Então, a esse... Cognição, né? Tá bom? Tá bom. Falando das áreas de atuação do psicólogo jurídico, né? Então, nós sabemos que temos várias. Nós temos o psicólogo judiciário. O judiciário é aquele que está onde? Quem pode me falar? Do presídio. Não. Judiciário. O judiciário é aquele que atua dentro do júri. Judiciário. O que trabalha em presídio é o penitenciário. Olha lá. O psicólogo penitenciário, ele atua dentro das penitenciárias. O psicólogo judiciário, que muitas das vezes é confundido com o jurídico, né? E o jurídico a gente já viu que é o macro. O judiciário vai atuar dentro dos fóruns, né? Dentro do júri. Há um júri, ele vai fazer uma avaliação lá dentro. Existe o psicólogo legal, né? Que aqui no Brasil a gente não vê muito essa separação, como eu já falei para vocês. Mas existe porque ele já é visto como criminal. Mas existe uma separação do legal e do criminal. O legal é o que vai avaliar e estudar o que motivou determinado crime, o que levou o sujeito a tomar determinado comportamento. O criminal, ele vai atuar como perito de um local de crime. Ele vai analisar os aspectos, né, ambientais, os discursos, todo o processo é do psicólogo criminal, tá? Então, ele é um perito criminal. O penitenciário vai atuar em processos em andamento. O professor fica confuso entre o judiciário e o penal. Pronto. Vou tentar definir para vocês da seguinte forma. O penal é aquele que vai fazer toda a avaliação psicológica para saber se aquele sujeito ele é imputável ou inimputável ou semi-imputável. Esse é o penal. O psicólogo do direito penal, ele vai atuar nessas visões. Nessa visão onde o sujeito ele está em um processo em andamento e eu preciso fazer uma avaliação se Já ele vai... para determinar uma pena, né? Mais ou menos. Exatamente. Se ele vai seguir uma pena normal, como imputável, ou se ele vai agir de uma forma de medida de segurança, que é para quem é inimputável.
Existem duas formas de medida de segurança. Quais são elas mesmo, hein? Ambulatório, E qual é a outra? tratamento psiquiátrico. Exatamente. Internação compulsória e ambulatorial, tá? Professor, Compulsória é aquela que uma, você tem internação, né? Meio que forçada, vamos dizer assim, contra a vontade do sujeito, porque é necessário, e a ambulatorial, porque o sujeito ele vai passar um período em tratamento e depois ele sai dali para cumprir uma outra forma. Lembrando, professor, uma pergunta. inimputável isenta a culpa, mas não isenta a responsabilidade. Pode falar aí. E no Brasil, tipo, desses dois modelos, qual que é o mais usado desse que o senhor falou? Olha, não posso te dizer qual é o mais usado, mas o ambulatorial ele é muito utilizado em pessoas que fazem uso de álcool, né? E fazem algum processo de delito, enfim, né? Batem um carro, atropelam. A internação também, só que a internação é mais para uma questão de adoecimento mental mesmo, tá? Como é que fica essa, tipo, a questão da internação até com o movimento, tipo, que tinha do antimanicomial, essas É, coisas? assim, o movimento antimanicomial, ele vem para levar o quê? Uma qualidade de vida às pessoas que têm esse adoecimento mental. Então, as pessoas que cometem crimes e vão ter que ser internadas, elas vão pelo mesmo processo. Vamos tentar levar uma melhor qualidade de vida, né, ali dentro, mas tem que respeitar o processo legítimo da lei, que é no artigo 96 do Código Penal, então não tem como, né? Ali, se a gente não cumpre a lei em si, a gente está indo contra um artigo, uma lei, enfim, social, e que vai colocar, querendo ou não, em risco o bem jurídico maior, em risco. Certo? Certo. Temos o psicólogo da família, né, que vai atuar na vara da família, e aí a gente já entra no nosso outro tema, além da atuação do psicólogo, que é o direito da família, que veio com uma modificação da família, né, onde se passa a ter direitos iguais, conforme a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, do artigo 5º, que diz que todos nós somos iguais. E aí o Código Civil se modifica também e começa a dar direito a, por exemplo, a mulher poder se divorciar do esposo, né? Por exemplo, um filho começar a ser considerado legitimado como filho de um determinado sujeito, mesmo que esse não seja da sua família matrimonial. E existem vários tipos de família, não é? Nós vimos, existe a família matrimonial, que é aquela família que é pelo matrimônio, né? O casamento em si civil. Lembrando, casamento civil. O professor casou só no religioso. É um matrimônio, solicitando casamento civil, vai retroagir a data do casamento religioso, tá? A não matrimonial, que é aquela família que a união estável, por exemplo, então você mora com uma pessoa, você tem uma família, está construindo uma família não matrimonial. Você não casou no cartório civil, nem nessa burocracia civil, mas você tem uma união estável, você mora 7 anos com a pessoa, enfim. É o que a gente chama de família não matrimonial. Temos a família homoafetiva, né? Casal homoafetivo, que é o casal formado por duas pessoas do mesmo sexo, hoje considerado família, tá? Conforme o nosso direito civil. Temos a monoparental, que é aquela família monoparental entre um pai e um filho, ou um filho e uma mãe, tá bom? Onde é o sujeito e o seu filho. É a monoparental. Ah, só eu não tenho filho. É uma família, não deixa de ser uma família. É você e você mesmo, por exemplo. Tá? Existe a da tutela, que é aquela onde o tutelado, né, ele perdeu os pais, e aí a tutela passa para um tio, que vai ficar responsável pelo sujeito. Dentro desse contexto da família, é importante a gente destacar que o direito civil, ele destaca a importância, né,
de se olhar sempre para o menor. Ou seja, quando eu vou atuar como psicólogo da família, eu tenho que estar de olho sempre no bem-estar e na qualidade daquela criança. Então, eu pontuei para vocês 2 princípios fundamentais, lógico, tem vários, tá, pessoal? Mas a gente pontuou 2 que é de suma importância, que foram quais? Quem lembra? Quem lembra? Estão me ouvindo? Eu só não sei, professor. Alguém mais? João Vitor? Não sabe? Vamos lá, pessoal. Não é possível. 34 pessoas, ninguém saiba. Bem, das 34, uma, né? Sou eu. 33, na verdade. Pessoal, princípio da afetividade e princípio da proteção integral, tá? Lembrem-se, quando eu falo desses princípios, eu trago os pilares, né, os elementos principais da formação da família. Quem é que lembra daqueles 3 pilares principais? Afetividade, estabilidade e o que mais? Qual é o outro, pessoal? Que é aquela que a família tem que ser o exemplo, né? Ela tem que ser uma família que os demais olham como se fosse uma família exemplar, uma família de cuidados, de atenção, tá? Por isso que surgem esses 2 princípios. O princípio da afetividade, onde é de suma importância que o menor tenha o afeto, o carinho de ambos os genitores. E o da proteção integral, onde eu possa dar conforto, qualidade de vida, educação, né? Teto, moradia, no caso, alimentação, roupa, as necessidades básicas. Então, eu preciso proteger, é a proteção integral. E dentro desse processo da família, nós temos aí, né, os dois tipos de guardas existentes no Brasil. São 4, mas no Brasil, em vigor, só temos 2, que é a compartilhada, é aquela que a proteção da criança, ela fica de responsabilidade de ambos os pais, né? Então, ambos os pais irão ter responsabilidade pela criança, pela manutenção, por todo o processo de educação, saúde, lazer. Ambos os genitores. A unilateral, a guarda e a integralidade fica de responsabilidade principal de um, mas não isenta o outro dos cuidados também de saúde, educação e uma pensão alimentícia, certo? Ok? Beleza até aqui? Professor, qual Ah, é o segundo princípio mesmo? É o princípio da afetividade e o outro? princípio da proteção integral. Aí os pilares são afetividade, estabilidade e ostensibilidade, né? Ostensibilidade, isso mesmo. Não esqueçam nunca disso. Agora, eu quero vir aqui uma pergunta aqui que eu fiz aqui na nossa aula, na nossa atividade. Que eu quero aqui, ó. A violência contra a criança e o adolescente, que foi muito bem pertinente, mas eu quero pontuar essa questão da violência. Contra a criança e o adolescente compromete o desenvolvimento e produz efeitos e marcas que se manifestam, que se mantêm presentes por toda a vida. No que se refere a esse tema, julgue os itens a seguir. Aí tem, primeira, agressores sexuais, em sua maioria, são pessoas próximas às vítimas, como pais, padrastos e tios. Assédio verbal.
exibicionismo e produção de fotos íntimas de criança ou adolescente não caracterizam abuso sexual, mas abuso psicológico? Os danos de violência na infância e na adolescência podem produzir níveis de estresse que alteram a estrutura e funcionamento do cérebro da vítima? Então, gente, aqui, eu peguei aqui a atividade aqui, uma aqui que é da Genilson. Peguei o seu, Genilson, que acertou até. Pessoal, como a gente viu, a violência, e a gente viu lá naquela aula nossa sobre direito e violência, né? A violência, ela surge de uma forma para buscar o poder. Então, quando ocorre esse tipo de violência sexual com criança, né? Lógico, existe um processo de satisfação do agressor sexual, mas é uma forma que ele utiliza para demonstrar àquela pessoa que ela tem um poder. É uma pessoa tirana, assim por dizer, né? Que vai destacar que aquilo é uma forma de controle que ela tem de suas vítimas. Como nós vimos, a violência, ela é uma forma de buscar ter o poder das situações. Quando eu não tenho esse poder, eu vou se utilizar do terror. Ou seja, eu vou aterrorizar para que isso tudo passe de um controle meu entre a pessoa. Então, a gente sabe que, primariamente, surge o terror para depois a violência. Por quê? No momento em que eu ocasiono o terror, eu não preciso me utilizar de violência. E é isso que o sujeito, muitas das vezes, busca, tá? Levar a violência, o terror e, posteriormente, a violência. Dentro dessa questão da violência, nós percebemos que a violência doméstica, ela é cíclica. Ela é um fenômeno cíclico, passando aí por 4 fases. Quem me fala as 4 fases da violência doméstica? Vamos lá? Vou arriscar. Pode falar. Violência verbal. Aí depois vem a física. Não, Aí... esses são os tipos de violência. Esses são os tipos de violência. Física, verbal, psicológica, moral. Beleza. A gente viu que na violência doméstica, né, nesse processo de causar terror, existe um ciclo, né? O ciclo da violência. Quem poderia me falar esse ciclo? Professor, pode falar, gente. É aquele que vem que possui 4 fases: tensão, agressão, de desculpas, de reconciliação. Qual é a primeira fase? É a de tensão. Exatamente, vamos por parte. Então, nós temos a de tensão. É o momento em que o agressor começa a impor o terror. Olha só como é que é. O terror, ele vem à frente da violência. Então, primeiro eu tenho o terror. Eu vou tensionar. Eu já vou falar coisas mais agressivas, coisas que vão ocasionar uma tensão no sujeito, que a pessoa já vai ficar meio pensativa. Ele não agir assim comigo. O que está acontecendo? Beleza? Depois da tensão vem o que, Genilson? A violência. Vem a agressão. A violência física. Isso, que parte para a violência mais severa, seja ela psicológica, moral, física, sexual. Exatamente. É aquele momento em que ele tem a atitude da violência, comportamento agressivo. Por isso que a fase da agressão. Tá? A terceira fase é a de desculpas. Desculpas, né? Onde ele vai pedir desculpas, que ele vai dizer que não é daquela forma, que tudo foi um erro, que jamais ele irá fazer aquilo, né? E a quarta? A quarta é a de reconciliação. A de reconciliação. É o momento em que ela perdoa e retorna. Qual o nosso papel? Olha outra área de atuação do psicólogo aí.
Eu, como psicólogo policial, que vou agir lá na delegacia, que vou atender os primeiros casos de abuso, né, de violência. O meu papel como psicólogo é buscar quebrar esse ciclo, quebrar esse fenômeno cíclico da violência. Porque quando ela sair da reconciliação, ela entra de novo naquele ciclo. Tá? E aí, nesse momento de desculpas, né, entre a agressão e a desculpa, e até mesmo a reconciliação, eu preciso ter pontuar dados, trabalhar o porquê que permanece nessa relação, como foi parar, qual a estruturação, e assim vai, dependendo de como você trabalha. Então, dentro da violência, essas quatro fases precisam ser trabalhadas. Beleza? Bora lá, dúvidas? Alguma pergunta? Vou pontuar, olha só aqui, ó. Mais uma para a gente encerrar o questionário aqui. Eu coloquei assim, ó. Isso aqui é interessante. A respeito da imputabilidade penal, julgue os itens a seguir. Primeiro, os maiores de 16 anos de idade que ainda não tiveram alcançado a maioridade são considerados... Eu acho que eu fui redundante aqui. Ah, tá. Os maiores de 16 anos que ainda não tiveram alcançado a maioridade, ou seja, 16, mas não chegaram aos 18, são considerados relativamente incapazes no que tange à responsabilidade criminal. Isso é verdade ou é mentira? Mentira. Mentira, né? A gente sabe que não é. Então, vamos lá. Porque, ó, não tiveram a maioridade, são considerados relativamente incapazes. Por que eles não são? Eles são considerados relativamente incapazes, mas em relação ao que tange a responsabilidade penal, eles respondem normalmente, tá? De que forma? Eles vão cumprir as medidas de segurança conforme o ECA. Então, veja... Socioeducativas. Oi? Socioeducativos, né? Exatamente, socioeducativo. A responsabilidade não se isenta. Ele vai sim. Eles são considerados relativamente incapazes, beleza? Mas não exclui, tá, pessoal? Isso não é fato para a responsabilidade, tá? Emoção ou paixão não são causas de exclusão à imputabilidade penal. Foi o que eu falei. Não é, pessoal. Paixão e emoção não são questões que excluem a imputabilidade. Ah, então quer dizer que eu agi pela emoção, eu não vou responder? Errado, você vai, né? Então não exclui. Ah, então vou responder. Perfeitamente. E aí, olha, a 3 aqui é uma que eu sei que, assim, pode ocorrer algumas dúvidas, né? Mas é interessante a gente entender isso aqui, ó. A embriaguez culposa anterior à prática de crime é causa de diminuição de pena, mas não torna o agente inimputável. É verdade isso? É. Olha só, Eu a acho, embriaguez culposa nem lembro mais que respondi. a embriaguez culposa anterior à prática de crime é causa de diminuição de pena, mas não toma o agente inimputável. Pessoal, Ela é meia Acho que não. não é causa de diminuição de pena. Não é. Porque agora quem Culposo. bebe assume o risco de, né? Tanto que Exata. agora multa, né? Então, Quem É bebe. porque é embriaguez culposa, né? embriaguez Não é aquela culposa. outra. Existe a embriaguez culposa e dolosa, vocês precisam. A de dolo, né? Aí tem o crime de dolo e o crime culposo. Eita, quase não sai. O doloso,
crime doloso é aquele que você faz todo o processo de esquema, você planeja para realizar. O culposo é aquele que você não tem intenção. Então, ó, a embriaguez culposa anterior à prática do crime é causa de diminuição? Não, não é. Não é porque é culposo que vai diminuir a pena, não. Tá bom? Mas não torna o agente inimputável. Não torna. Não torna o agente inimputável também, tá? O sujeito, olha só, isso é interessante porque, assim, ó, o sujeito que é inimputável, ele vai ser isento da culpa, mas não da responsabilidade. É interessante vocês saberem isso. Ele não vai ter a culpa em si, o inimputável, mas ele vai se responsabilizar. De que forma? Na medida de segurança. O semi-inimputável se exclui somente, né? Não, desculpa. O inimputável se exclui a culpa e a responsabilidade. O semi-inimputável se exclui somente a culpa, mas não a responsabilidade. Todos os dois têm essa diferença. Um exclui culpa e responsabilidade, o outro somente culpa. Tá bom? Mas todos eles vão arcar com as consequências. De que forma? Medida de segurança. Tá? E, por fim, o deficiente mental inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é inimputável? É, porque se ele tem um déficit mental, né, uma deficiência mental, ele se enquadra no modelo biopsicológico. Beleza? Beleza. Muito bem, pessoal. Dúvidas? Não? Então, Professor, oi. calma. E já vai acabar a aula, né? Eu ia Já, pedir pode só para falar. o senhor falar um pouquinho mais sobre essa questão desse perfil clínico dos sujeitos que se enquadram no diagnóstico sobre a psicopatia. Em que ponto? Fala para mim aí. Se é tipo por exclusão, porque eu vi que tem vários... Aqueles itens. Isso. Na verdade, não é por exclusão. Aquilo ali são características dele. Então, tudo aquilo ali, a pessoa que é antissocial, ele vai ter todas aquelas características. De que forma eu vou chegar àquele ponto de análise? Através de uma avaliação psicológica, né? Através de uma análise minuciosa. É interessante a gente entender que uma característica principal do antissocial é não tem culpa, não tem empatia, mentira patológica, manipulação. Então, eles vão ter uma posição sempre de poder e de saber. Então, eles não querem saber o que você sente e o prazer dele está no seu sofrimento. Então, tudo que ele faz é para te causar dor. Aquelas características listadas ali são E que entra aquela questão dele ser masoquista, que o senhor falou, e não sádico. Aí já entra na perversão, onde ele pode ser sádico, tá? Mas todas aquelas características, elas são do sujeito antissocial. Vou dar uma dica para vocês. Beleza. Não vou cobrar antissocial, tá? Muito obrigada, professor. Fica a dica aí. Pessoal, e outra dica massa. Outra dica. Se vocês estudarem conforme os pontos que eu fui destacando aqui, pegando como base, vocês vão fazer uma prova top, tá? Beleza? Beleza, professor. Nossa gravação aqui, mas eu quero falar com vocês.